Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Capítulo 3º da Fiscalização perante as mesas receptoras, art. 131. Cada partido poderá nomear dois delegados em cada município e dois fiscais junto a cada mesa receptora, funcionando um de cada vez. Primeiro, quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada partido poderá nomear dois delegados junto a cada uma delas. Segundo, a escolha de fiscal e delegado de partido não poderá recair em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora. Terceiro, as credenciais expedidas pelos partidos, para os fiscais, deverão ser visadas pelo juiz eleitoral. Quarto, para esse fim, o delegado do partido encaminhará as credenciais ao cartório, juntamente com os títulos eleitorais dos fiscais credenciados, para que, verificado pelo escrivão que as inscrições correspondentes aos títulos estão em vigor e se referem aos nomeados, carimbe as credenciais e as apresente ao juiz para o visto. Quinto, as credenciais que não forem encaminhadas ao cartório pelos delegados de partido, para os fins do parágrafo anterior, poderão ser apresentadas pelos próprios fiscais para a obtenção do visto do juiz eleitoral. Sexto, se a credencial apresentada ao presidente da mesa receptora não estiver autenticada na forma do quarto, o fiscal poderá funcionar perante a mesa, mas o seu voto não será admitido, a não ser na sessão em que o seu nome estiver incluído. Sétimo, o fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos eleitorais. Art. 132. Pelas mesas receptoras serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os delegados e os fiscais dos partidos. Título 3º do material para a votação, art. 133. Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos 72 horas antes da eleição, o seguinte material: I. Relação dos eleitores da sessão que poderá ser dispensada, no todo ou em parte, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral em decisão fundamentada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segunda, relações dos partidos e dos candidatos registrados, as quais deverão ser afixadas no recinto das sessões eleitorais em lugar visível, e dentro das cabinas indevassáveis as relações de candidatos a eleições proporcionais. Terceira, as folhas individuais de votação dos eleitores da sessão, devidamente acondicionadas. Quarta, uma folha de votação para os eleitores de outras sessões, devidamente rubricada. V. Uma urna vazia, vedada pelo juiz eleitoral, com tiras de papel ou pano forte. Sexta, revogado. Sexto, sobre cartas maiores para os votos impugnados ou sobre os quais haja dúvida. Sétima, cédulas oficiais. Oitava, sobre cartas especiais para remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à eleição. Nona, senhas para serem distribuídas aos eleitores. X. Tinta, canetas, penas, lápis e papel, necessários aos trabalhos. 11, folhas apropriadas para impugnação e folhas para observação de fiscais de partidos. 12, modelo da ata a ser lavrada pela mesa receptora. 13, material necessário para vedar, após a votação, a fenda da urna. 14, um exemplar das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 15, material necessário à contagem dos votos quando autorizada. 16. Outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue necessário ao regular funcionamento da mesa. Primeiro, o material de que trata este artigo deverá ser remetido por protocolo ou pelo correio acompanhado de uma relação ao pé da qual o destinatário declarará o que recebeu e como o recebeu, e a por a sua assinatura. Segundo, os presidentes da mesa que não tiverem recebido até 48 horas antes do pleito o referido material deverão diligenciar para o seu recebimento. Terceiro, o juiz eleitoral, em dia e hora previamente designados em presença dos fiscais e delegados dos partidos, verificará, antes de fechar e lacrar as urnas, se estas estão completamente vazias. Fechadas, enviará uma das chaves,
se houver, ao presidente da Junta Eleitoral e à da Fenda, também se houver, ao presidente da mesa receptora, juntamente com a urna. Art. 134. Nos estabelecimentos de internação coletiva para rancenianos serão sempre utilizadas urnas de lona. Título 4 da votação. Capítulo I dos lugares da votação. Art. 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação. Primeiro, a publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar, com a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor. Segundo, dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles em número e condições adequadas. Terceiro, a propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. Quarto, é expressamente vedado o uso de propriedade pertencente a candidato, membro do diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau, inclusive. Quinto, não poderão ser localizadas sessões eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público, incorrendo o juiz nas penas do art. 312, em caso de infringência. Sexto, os tribunais regionais, nas capitais, e os juízes eleitorais, nas demais zonas, farão ampla divulgação da localização das sessões. 6. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. 6. Vetado. 7. Da designação dos lugares de votação poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral, dentro de 3 dias a contar da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 48 horas. 8. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo no mesmo prazo, ser resolvido. 9. Esgotados os prazos referidos no 7º e 8º deste artigo, não mais poderá ser alegada, no processo eleitoral, a proibição contida em seu 5º. Art. 136. Deverão ser instaladas sessões nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos e nos leprosários onde haja, pelo menos, 50 eleitores. Parágrafo único. A mesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá funcionar em local indicado pelo respectivo diretório. O mesmo critério será adotado para os estabelecimentos especializados para a proteção dos cegos. Art. 137 até 10 dias antes da eleição, pelo menos, comunicarão os juízes eleitorais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para pronunciamento das mesas receptoras. Art. 138. No local destinado à votação, a mesa ficará em recinto separado do público, ao lado haverá uma cabina indevassável onde os eleitores, à medida que comparecerem, possam assinalar a sua preferência na cédula. Parágrafo único. O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações.